O Senhor é bom e a sua misericórdia não tem fim. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos vocês. Este é o nosso quarto culto e eu imaginei que muitas pessoas viriam mais cedo com medo do frio, como aconteceu. Mas glória a Deus que vocês estão aqui encapotados, mas alguns saem de longe para estarem aqui. E eu quero compartilhar com vocês a palavra que o Senhor colocou no meu coração na sexta-feira de madrugada. João, capítulo 8, versículo 2 a 7, Evangelho de João, capítulo 8, versículos 2 a 7, que dizem assim: E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, falando de Jesus ali, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, ele, endireitando-se, disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Amém. Pode sentar no seu lugar. Irmãos, nós entramos no mês da misericórdia. E misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Misericórdia é Deus não dar para nós aquilo que nós merecemos. A graça é o contrário. A graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecíamos e Ele nos dá. É o contrário da misericórdia. E provavelmente, quando a gente pensa em vergonha, como é um texto aqui que nos mostra a vergonha que essa pessoa foi exposta, provavelmente a gente já teve uma coisa na nossa vida que nos envergonhou. Talvez você passou uma vergonha em público, talvez você passou uma vergonha que pouca gente ficou sabendo, e tem coisas que nos marcam muito, principalmente se muita gente viu acontecer alguma coisa, tem coisas que a gente enfrenta que nos causam vergonha e que a gente não vai esquecer. E esse texto fala sobre isso, fala também de uma misericórdia que nos ensina e que nos leva a pensar sobre a misericórdia que a gente tem dos outros e sobre o que nós temos vivido, o que nós temos feito. Esse texto havia acabado a festa dos tabernáculos, Cipriano. Jerusalém ainda estava lotada de gente. Durante uma semana havia uma festa, a festa dos tabernáculos. Os judeus deixavam as suas casas e eles acampavam em barracas para relembrarem ali o tempo do êxodo, quando eles saem do Egito e vão andando no deserto. Havia muita gente em Jerusalém. A festa havia acabado na véspera e a Bíblia diz que Jesus havia ido para o monte para orar. E de madrugada ele sai do monte, ele desce do monte de madrugada e ele vai direto para o templo. Ele senta no templo, o sol ainda não tinha nascido e ele vai sentar ali. Era normal os mestres, chamados rabi, né, em português mestre, era normal que eles fossem para o pátio da igreja, do templo, e ali eles começavam a ensinar a palavra de Deus. E muita gente foi ouvir Jesus falar. Muita gente vai aproximando de Jesus, e naquele momento que eles estavam ali, provavelmente muita gente concordando com o que ele ensinava, outros talvez não, mas havia uma grande multidão ali, e de repente, a fala de Jesus é interrompida por um grande barulho que começa a chegar mais perto. A fala de Jesus, o ensino dele é interrompido, e provavelmente todos ali abriram um caminho, porque a Bíblia diz que aquela mulher que foi pega em adultério foi colocada no meio daqueles homens, no meio daquele lugar. Aquela mulher chega, provavelmente nua, ela foi tirada, a Bíblia diz que ela foi pega no ato de adultério. E eu não acredito que uma mulher que estava sendo levada ali para ser apedrejada, alguém teve o cuidado de falar com ela assim que, toma esse lençol aqui para você se tampar. Provavelmente aquela mulher saiu arrastada da sua casa pelas ruas de Jerusalém, e apesar de ser muito cedo ainda, talvez mulheres fecharam as janelas das casas para não ver aquela mulher passando. Se tinha alguma criança acordada, provavelmente a mãe tampou os olhos para os filhos não verem uma mulher nua andando pelas ruas de Jerusalém.
Havia homens naquela hora que já estavam indo para o templo e provavelmente muitos cuspiram nela por onde ela passou. E essa cena que acontece, é essa mulher que vai sendo levada por uma turba de homens furiosos. Essa mulher que vai sendo levada até onde Jesus está. E a Bíblia diz que eles pegam aquela mulher e a colocam no meio daquela multidão. E aí a gente que é mulher começa a pensar um tanto de coisa. Talvez você que é homem não faça ideia, né? Tanto que é chato fazer exame ginecológico. Muita mulher não troca de ginecologista a vida inteira para não ter que sair tirando roupa perto de outros homens por aí na hora da consulta. As irmãs estão tudo assim, ó, concordando. É horrível. Que a camisola, que a gente nunca lembra se é para frente ou para trás, né? Depois a gente lembra que é horrível. Irmãos, tudo evoluiu. Eu tenho um monte de amiga dentista, perdão, senhor, mas dentista e ginecologista continua pré-histórico do mesmo jeito. O motorzinho continua o mesmo, né? E aí a gente tenta imaginar essa mulher nua agora. Sabe, irmãos, essa mulher nua é uma porta que foi arrombada à força. Alguém arrombou a porta do lugar onde ela estava. Alguém deve ter chutado a porta e visto aquela mulher na cama com o homem. Interessante, irmãos, que o homem não é citado. O homem não é levado, ele também estava errado. E o homem não é levado. Pegam aquela mulher e levam essa mulher até Jesus nessas condições. E aí a intenção deles não era, na verdade, julgar a mulher. Era pegar Jesus, era ver se naquele momento Jesus caía em contradição, infringir alguma lei de Moisés para que ele pudesse ser preso. O alvo ali não era a mulher foi só a vítima daqueles homens. E aí quando eles chegam ali, para que aquela mulher fosse ali julgada, o mais velho deles, sempre o mais velho que falava, e eles dizem para o Senhor: encontramos essa mulher com um homem. O líder do grupo deve ter falado. A lei de Moisés diz para apedrejá-lo. E o Senhor, o que o Senhor manda fazer? E aí eu imagino, Jennifer, que dentro desse contexto, esses homens já estavam todos com as pedras nas mãos, porque ela ia ser apedrejada até a morte, em público naquele momento. E aí eu imagino que, porque uma pessoa que tem coragem de pegar uma pedra premeditadamente para julgar em alguém, para acertar alguém, talvez eles tenham olhado, né, as pedras maiores, as pedras que fariam maior estrago naquela mulher. Talvez eles tenham olhado as pedras que iam machucá-la com mais violência. E aí a gente vai ver uma misericórdia que a gente só entende quando a gente tem Jesus de verdade. Essa misericórdia que nos move, irmãos. Essa misericórdia que faz a gente olhar para o outro e ter compaixão. Outro dia chegou um cara aqui que podia ser meu irmão. Meu irmão mora de favor numa casa. Ele não aceitaria morar comigo nem com minhas duas outras irmãs. E eu vi esse homem entrando bêbado. E quando entra bêbado na igreja, o pastor tem duas preocupações. O que ele vai fazer e será que ele vai arrumar confusão? É a preocupação do pastor. E ele sentou aqui na beirada e ele participou do culto inteiro. Ele não estava arrumadinho igual vocês estão, ele não estava cheiroso. Fui beijando vocês ali na entrada, todo mundo cheiroso, cabelo lavado com esse frio, cabelo molhado, todo mundo, ele não estava assim. Ele está sem banho há muito tempo. E ele ficou ali, eu falei: Deus, muito obrigado, porque esse homem está aqui ouvindo. Porque podia ser meu irmão que precisava ouvir, que está aqui. Acabou o culto, ele veio aqui na frente. Tinha muito tempo que ele não tomava banho mesmo, pelo cheiro, né? E eu não sei se a igreja está preparada para exercer essa misericórdia. Não é legal, não é bom sentar perto de alguém que está com mau cheiro. Vamos combinar. Mas é o papel da igreja, sabe, irmãos? É quando a gente pega todo mês o alimento que entra e vai para a gente que a gente não convive. Graças a Deus que não é daqui. A maioria da igreja, pouquíssimas pessoas da igreja precisam de cesta. Pouquíssimas pessoas. Mas a gente sabe o que é a fome. E a gente precisa dessa misericórdia. Essa misericórdia que Jesus vai ter por essa mulher aqui. E a gente vê isso na célula, irmãos. Teve uma terça-feira que a gente estava muito cansado. Até coloquei no grupo que era lanche de padaria. A gente estava muito cansado, muito cansado.
E aí no carro, voltando do médico, eu falei com o pastor assim, falei, não amor, hoje eu acho que eu nem queria ter célula, se eu pudesse, eu queria tomar banho e deitar, estou muito cansado. Ele falou, eu também estou cansado. Aí nós chegamos em casa, fomos limpar a casa, fomos arrumar as coisas, e a célula foi uma bênção, sempre é uma bênção, né? Sempre a célula é uma bênção. E aí nós fomos arrumar tudo, e naquele dia, quando vocês foram embora, uma pessoa da célula ficou, e desabafou conosco até meia-noite, um problemão, Pamela. E na hora que ele estava desabafando, ele falou assim, não, que bom que eu tenho a célula, que bom que eu tenho vocês para poder conversar aqui. E a gente entende que é por misericórdia que a gente abre a porta da nossa casa, e não é porque a gente não tem problema não, irmãos, e nem é porque a gente não tem o que fazer, porque a gente sempre tem o que fazer, mas é um jeito da gente viver essa misericórdia que um dia o Senhor teve por nós. Aqui nesse horário, até que nem tantos, mas tinha um culto aqui hoje, que eu fui olhando a misericórdia de Deus de pegar, sabe, transformar tanta gente. Sabe, pastora Rosa, quando você fala dos meninos, e agora só o Wellington que não está aqui nesse horário, e o tanto que Deus é misericordioso, não é porque os meninos são dela, uns meninos bonitos, e a gente vê esses meninos servindo a Deus, é misericórdia. Hoje nosso neto está fazendo 19 anos, e eu lembro do esforço para esse menino nascer, o tanto que Deus foi misericordioso com minha nora, o medo, o André me ligando, o medo dela morrer, de acontecer alguma coisa. Aí, irmãos, nós vimos misericórdia. O Ian nasceu e tinha bronquite, tinha que tomar bombinha, e a gente orava, e hoje ele está aí, irmão, de namorada, 19 anos, de carteira, andando para todo lado, dirigindo, e a gente vê misericórdia, irmãos, a gente vê misericórdia, vendo as crianças aqui cantando, vendo a Maria Flor, que já está aqui cantando, batendo as pernas no colo do avô, e cantando, e é misericórdia, ver os filhos de vocês crescendo, sabe, chegando, pedindo bênção, abraçando, isso é misericórdia quando a gente vê o que o Senhor tem feito nas nossas casas, e não é sobre o que se tem, é sobre quem se tem. A gente voltar para casa agora, e ter um lugar quentinho para dormir. As cobertas podem não ser as mais quentinhas do mundo, mas são as nossas. Tem umas cobertas, às vezes vai na casa da Luana, tem quase 5, 6 cobertor, mas tem alguém ali do lado dela para dormir. E a gente vê a misericórdia do Senhor, irmãos. Jesus olha para aquela situação, e aqueles homens ali, e eu fico tentando, meninas que estão aqui agora, imaginar a vontade daquela mulher se cobrir, o fato dela ser pega em adultério, dela ser uma prostituta, não fazia dela ter vontade de andar nua pelas ruas de Jerusalém. Vocês já imaginaram essa mulher no meio de um monte de homens? Provavelmente muitos deles já haviam tido relações sexuais com ela, e ela estava ali sozinha. E a Bíblia diz que Jesus levanta a cabeça, e numa linguagem de hoje ele diz assim: eu acho que se vocês nunca cometeram um erro, se vocês nunca pecaram, vocês têm direito sim de apedrejar essa mulher. Se você nunca tiver, quem tiver aqui que nunca pecou, pode jogar as pedras nela. Isso nos ensina uma misericórdia, irmãos, para olhar para o próximo à nossa volta. A gente aprende dessa misericórdia começando, a nossa casa tem que ser um altar para o Senhor. É lá dentro de casa que tem que ser um altar para o Senhor. É dentro de casa que a gente tem que viver bem de verdade, para ter prazer de vir para a casa do Senhor. A Bíblia fala, e aí eu fico tentando imaginar o barulho das pedras sendo jogadas no chão. Aqueles homens que chegaram como um grupo só, uma turba frenética por apedrejar aquela mulher. Aquelas pedras vão caindo no chão, e talvez desde o mais velho até o mais novo, todos vão embora. E fica Jesus e aquela mulher, provavelmente nua. E Jesus levanta de novo a cabeça e pergunta para ela: onde estão eles? Não ficou ninguém aqui para te condenar? Ela respondeu: Senhor, não ficou ninguém, todos foram embora. E Jesus, olhando para ela, fala: eu também não te condeno. E ele fala: vai embora, muda de vida, vai embora e começa uma vida nova,
vai embora e sai dessa situação e vai viver uma outra vida que Deus tem para você. E a Bíblia fala que ela vai embora, e naquela manhã, essa mulher que ficou no anonimato, que ninguém sabe o nome, ela teve a história mudada. Naquela manhã em Jerusalém, aquela mulher viu Jesus. Naquela manhã que o sol já tinha raiado, que começou o dia, Jesus viu aquela mulher. Naquela manhã, aquela mulher foi alvo de uma misericórdia que homem nenhum que não seja da parte de Deus teria para dar. E a gente precisa pensar nisso hoje. Nós estamos aí no mês da misericórdia. E aí a gente vai lembrar que a palavra diz que do jeito que você trata, você vai ser tratado. A palavra diz também que é quando você ora o Pai Nosso, e eu acho que todo mundo, Pedro agora está nessa, na hora que acontece alguma coisa, nunca vi um menino orar um Pai Nosso tão rápido. Que é isso, Pedro? Estou pedindo a Deus livramento, Pai Nosso, que está numa rapidez. E talvez ele nem imagina que ele fala: Deus, me trata como eu trato as pessoas à minha volta. Me trata, faz comigo o que eu faço com as pessoas. E a gente só pode dar o que tem, irmãos. A gente não dá além do que a gente tem. E hoje a gente está diante da mesa do Senhor e tem um reservado aqui para você. Você pode não estar lendo não, mas tem aqui, reservado. E o Senhor esperou por você. Essa igreja abriu as portas 7 horas da manhã. E o Senhor já sabia que você estaria aqui agora. Com frio, às vezes veio com... Flávia Jane está cansada, recebeu visita o dia inteiro. Mas vocês estão aqui. E nesta noite, é dessa misericórdia que o Senhor quer derramar sobre você. Essa misericórdia que às vezes nos constrange. Porque se tirar Jesus de nós, irmãos, tem uns que são até mais bonzinhos. Tem gente, o pastor é um desses que tem um coração puro, é da natureza. Mas, irmão, se tirar Jesus de mim, não sobra nada. Nada, nada. E a gente precisa nesta noite desfrutar dessa misericórdia. Sabe, essa misericórdia que nos aproxima da mesa do Senhor. Essa misericórdia que fez uma mulher não ser apedrejada em praça pública, ela foi embora. E hoje o convite do Senhor é para a gente olhar para a nossa vida, examinar a nossa vida e ver como que a gente está. E aí Paulo vai falar: deixa eu te dar um toque. Antes de você comer desse pão e beber desse cálice, olha para como que você está. Olha o que você anda fazendo. Irmãos, o povo arruma confusão. Deus já tirou cocaína, já tirou maconha, já tirou crack, já tirou cachaça. Aí inventa os irmãos de viciar em jogo. Inventa os irmãos de enveredar para dentro do jogo e ficar viciado em jogo. Olha como que a gente é, irmãos. Ah, não é porque eu ganho, fulano ganhou, Beltrano, vou ganhar. Né, irmãos? E hoje a gente precisa examinar a nossa vida. Olhar para dentro e falar: Deus, me sonda, me olha por dentro, vê o que eu preciso mudar. Irmãos, a gente precisa sair daqui melhor do que a gente entrou. A gente não pode achar que, por exemplo, talvez alguns vieram do catolicismo e todo domingo a gente ia na igreja, comia hóstia, não podia nem mastigar porque tinha medo de virar o quê? Sangue. Vocês lembram disso? Eu lembro. Vocês que não são católicos, não pode mastigar hóstia porque vai virar sangue. E o medo que eu tinha de dar uma mastigadinha e o sangue escorrer pelos cantos da boca, né? E talvez vocês também, quem também pode falar? Aí os católicos, quem era católico lembra disso, né? E aí, irmãos, isso aqui não é só um ritual, um costume de igreja de crente. Isso é mandamento do Senhor. É mandamento do Senhor quando você pega esse pão e come, e é Jesus que está renovando uma aliança com você, é a presença dEle que está entrando na sua vida, é mandamento do Senhor, é doutrina do Senhor, para você dar uma olhada aí dentro de você e ver como é que você está, irmão, e tentar, e pedir ao Senhor, e tentar de novo, e pedir ao Senhor para te renovar, e para você viver dessa misericórdia. Há um versículo na Bíblia que diz que nós temos duas guardas-costas que nos cercam. Bondade e misericórdia nos cercam todos os dias da nossa vida. Bondade e misericórdia, a graça do Senhor está sobre você. Nesta noite, eu te convido aí, sentado mesmo no seu lugar, a fechar os seus olhos por um momento, mesmo sentado aí no seu lugar, e pedir ao Senhor para te examinar, pedir ao Senhor para sondar agora o seu coração e ver o que está errado, que Ele precisa colocar no lugar.
Peça ao Senhor agora, fala, Deus, olha para dentro de mim agora e tira de mim aquilo que não te agrada, tira de mim aquilo que não vem do Senhor, sonda o meu coração agora e muda aquilo que precisa ser mudado. Ora ao Senhor agora, fecha os seus olhos e clama ao Senhor, mesmo que você esteja sentado, se você quiser ajoelhar, mas que seu coração esteja agora diante do Senhor. Pai, nesta noite nós oramos e cremos, Pai, cremos no teu poder, cremos na tua misericórdia sobre cada um de nós aqui, cremos na tua misericórdia, Pai, que a razão de não sermos consumidos, meu Deus, nesta noite eu te peço, sonda o nosso coração agora, olha se tem em nós algum caminho mau, olha se na nossa vida tem alguma coisa que te desagrada, alguma coisa que tenta nos afastar do Senhor, Deus, e nós queremos mesmo estar na tua presença, nós queremos mesmo estar cheios da presença do Senhor. Pai, quantas vezes nós pecamos contra o Senhor, pecamos contra nós mesmos e contra o nosso próximo, quantas vezes a nossa vida se torna de novo trapos de imundícia, mas o Senhor é Deus fiel, o Senhor é aquele que nos lava, que nos limpa, o Senhor é aquele que muda a nossa história. Por isso eu te peço agora, perdoa-nos, Pai, perdoa-nos agora e faça-nos dignos da tua mesa, é a minha oração em nome do Senhor Jesus.